bem-vindos ao 5º episódio, o primeiro episódio do ano de 2025. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente sofre com isso. Como ter conexões mais relevantes e verdadeiras de fato. O ser humano é isso, um dos desafios de ser humano é ter essas conexões com outras pessoas. A gente vai falar desse tema hoje e para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, Mariana Augusto, minha amiga de vida e incrível. Ela é a filha do meio de 3 irmãos, então isso também é muito relevante para o nosso papo de hoje. Ela é paulista, nascida e criada aqui, mas quem ganhou o coração dela foi Amsterdã. Então, apesar de ter toda essa distância, a gente ainda assim consegue manter essa conexão que a gente criou há muitos anos. Então, amiga, muito bem-vinda. Muito bom. Que apresentação. Agora eu tô pensando o que tem a ver você é irmã do meio. O que tem a ver? Vamos já começar. Não, muito legal estar aqui. Tô nervosa, gente, porque olha, achei que era chegar na casa dela, na sala de estar, assim, e aí estou aqui num estúdio. Sim, mas com cafezinho, com pão de queijo, entendeu? A mineira trouxe aqui um pãozinho de queijo, tá uma delícia. Muito obrigada por ter me chamado. Muito legal. Pra não se sentir nervosa. Então, tome o cafezinho, fique à vontade. E já pra começar, vamos lá, Mariana. A gente vai falar muito de conexões aqui, né? A forma como a gente se relaciona com outras pessoas. E tentando trazer uma linha, né? Uma linha cronológica, você se percebe como uma pessoa sociável desde sempre? Ou isso foi mudando com o tempo? Ah, eu acho que isso mudou, viu? Mudou? Mudou muito. Apesar do meu mapa astral ser, assim, totalmente pra cima e eu ver que eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu acho que eu comecei, quando criança, adolescente, eu tive muita dificuldade de me socializar, assim, de ser, acho que eu era bem engenhosa, bem assim, então eu tinha dificuldade com grupos, ou por não pertencer, ou por questionar, ou por muitas questões, e aí com o tempo fui ficando mais flexível. E aí eu fui tendo um imã e me conectando com mais pessoas, mais na idade adulta. Tanto que eu não tenho amigos da infância, não tenho aquela pessoa, sabe, que você fala, nossa, sabe, aquele lá estudou comigo no pré-escola. Eu acho que eu tive uma quebra e depois vim me reconectar com mais pessoas na idade adulta, depois de ter passado por algumas coisas, alguns aprendizados. E aí hoje eu tenho muitos amigos e tenho uma parte social bem grande na minha vida, mas não foi assim. Mas você vê essa diferença, então é engraçado, porque assim, geralmente as pessoas têm dificuldade no início, no sentido contrário, né? De ser mais retraída, de não conseguir se expressar ainda, de estar entendendo ali até onde pode pisar ou não pisar. Com você foi o contrário. Quando criança, você ou não? Isso, quando criança. Quando você falou que já era 2 pés no peito, já desde o começo. Então ninguém queria... Eu brigava, eu era chata, não era uma criança legal. Encrenqueira. Ninguém queria amizade com você. Não, eu tinha amigas, mas acho que eu era bem encrenqueira, sabe? Assim, falava tudo na lata, fazia confusão, eu sou muito injusticeira, minha mãe fala isso. Então, às vezes, eu via uma injustiça e eu queria colocar os meus... Nem era a minha história, o rolê. Não tinha a ver com você. Não tinha a ver comigo. E eu falava assim, não, mas eu preciso contar, a pessoa precisa saber na cara a verdade. E isso também me trouxe pro lado pro trabalho, porque foi aí que eu fui aprendendo. Porque no trabalho você vai sofrendo cortes, né? Tipo assim, você não pode ser uma pessoa pé no peito de todo mundo. Você tem que achar um balanço. Então, acho que com a idade, a maturidade, eu fui ficando mais... E com o mundo também, né? Com o mundo. Porque o mundo não vai aceitar isso. Não tem, tudo bem, ela passou. Não, ninguém sabe. Ou você... Exatamente. Então, acho que foi ao contrário, realmente. Aí eu fui amadurecendo e aí eu aprendi que as relações... Aí eu aprendi muitas coisas, que as relações são igual a gente, né? Então, mesmo com a distância, que você consegue se conectar com as pessoas, se conectar com pessoas de diversos grupos, né? A gente falando sobre isso antes do podcast começar. Mas é isso. Hoje eu sou muito mais sociável, apesar de apreciar muito meu tempo sozinha. Característica aquariana, apesar de ser ariana. Exatamente. Mas eu acho que isso leva um ponto pra gente também entender, porque assim, tudo o que somos, né, a construção de que a gente é hoje é a construção de todas as fases das nossas vidas. Mas quando a gente olha pra esse tipo de conexão humana, a gente entende um pouquinho da nossa infância também, né? Como a gente foi na infância, então pouco antes de você se perceber tendo que ter essa conexão humana, a gente já teve uma percepção ali da vida na infância. Pra você, como que foi? Porque assim, às vezes, tem muitos tipos de criações que
a infância, ela não é permitido, vai brincar, vai fazer tal coisa. Às vezes você tem que assumir algum papel que dentro da tua estrutura e do teu caminho era aquilo que você precisava passar, tá tudo certo. Mas isso molda quem a gente é. Sim. Então, você reconhece alguma coisa nesse sentido de, puta, na minha infância eu tinha determinado tipo de criação que moldou pra eu ser essa pessoa de ter os dois pés no peito, Você sente que alguma coisa nesse sentido influenciou? Eu acho que sim, porque acho que muita gente, né, tendo pais que trabalham sempre, acho que minha mãe trabalhava muito, você tinha que resolver as coisas sozinha. E até hoje eu falo pra minha mãe, eu volto pra ela, dê seus pulos, eu falo isso em inglês também, né? Dê seus jumps, já falei pro meu... Então, eu acho que eu precisava resolver as coisas, eu acho que eu precisei muito cedo ter responsabilidades que não correspondiam à idade que eu tinha. Então, parecia que, pelo fato de eu assumir aquela responsabilidade, eu tinha que ter uma característica dominante, uma característica de mandona, porque não tinha, às vezes não tinha ninguém que tomasse a frente, né? E talvez também para os meus pais serem separados e muito jovem, faltou talvez uma figura. Meu pai era muito doce, muito... ele não tinha uma figura assim muito daquela coisa de... como é que eu posso te explicar? Dura, sabe? Então não tinha aquela coisa da rigidez, né? Que talvez seja o papel ali do pai. Eu via isso da minha mãe, então talvez eu trouxe isso pra mim, porque pra mim era fazer parte do feminino ali. O feminino tinha que ser duro. E aí eu acho que eu venho isso nessa questão, né? Eu tinha que ser mandona, eu tinha que me impor, porque senão as pessoas... né, assumiam ali o papel. Tinha um irmão mais velho, né, tinha um menino mais velho, então eu tinha que achar o meu espaço, e por achar o meu espaço, eu acho que eu fui ficando agressiva, né, tipo assim, não, as coisas têm que ser do meu jeito, a hora que eu quero, mas também tem uma combinação de personalidade que vem intrínseca do ser humano. Eu acho que todo mundo tem o seu... Porque a gente é criado igual, como os irmãos, vamos dizer assim, nós temos personalidades completamente diferentes. Né? Então, eu acho que tem um pontinho em mim, mas ele foi cultivado, porque eu acho que, né, teve espaço para que eu mandasse, para que eu assumisse esses papéis, talvez por ter assumido uma responsabilidade mais cedo, não sei, e aí foi criando e tendo esse espaço. E que se a gente observa, você foi isso, você foi moldada dessa forma no momento que você ainda não entendia sobre essas conexões. Então, quando você foi pro mundo, né, para ter conexões com outros seres humanos, você manteve aquela estrutura que você tinha entendido, né? Exato. De ser dominante, de ter que defender. E pra desconstruir tudo isso, gente, misericórdia. Mas também foi o quê? Quantos anos construindo nisso pra você desconstruir, né? Porque se relacionar é difícil, né? Então, eu acho que hoje faço, né, terapia e volta na infância, porque a gente tem que deixar... vamos falar sobre isso, sobre vulnerabilidade, mas deixar o outro ter espaço na sua vida, né? Então, quando a gente é dona de tudo, dona de si mesma, responsável por tudo, a gente assume papéis que não são nossos e é cansativo. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Cansativo. Né? Exato. Mas que é uma configuração que eu não acho necessariamente... É que a gente vai entrar numa outra pauta. Eu sabia que a gente ia ficar fugindo. Eu falei pra você. Eu perguntei, viu, gente? Eu falei assim, como não fugir do tópico? A gente vai entrar em outro tópico se a gente for nesse sentido, mas eu acho que a forma como a gente age, não sendo mulher ou homem, mas no sentido de ser funcional, né? No sentido de... Sim, uma pessoa tem que resolver os próprios problemas, uma pessoa tem que sair, fazer as coisas, uma pessoa tem que... deixar a casa arrumada, uma pessoa tem que. E aí a gente entra nessa questão de falar, quando a gente assume, fica cansada, mas teoricamente, se toda pessoa assumisse a mesma postura... Sim, né? Assumisse estaria tudo certo. Exatamente. Exato. Bom, mas se a gente não fugir, amiga, você acha que em algum momento da sua vida, você já identificou esse momento que você teve dificuldade de se conectar com as pessoas? Se foi uma fase da sua vida, se foi no começo, antes desse período que você identificou que você era muito brusca ali nessas conexões? Você acha que você teve dificuldade em se conectar com o outro? Eu acho que são fases, né? Eu acho que todo mundo deve passar por isso, e é importante que a gente passe por momentos de ups and downs, né? Então, eu acho que eu passei isso na adolescência, porque eu tive essa quebra, então... Na adolescência a gente quer se provar, a gente quer achar a nossa galera, a nossa tribo. E pra mim era difícil, eu me sentia muito adulta
pra galera da escola. Então, eu lembro que meu último dia de aula, por exemplo, eu não fui na festinha de comemoração porque eu queria trabalhar. Eu não via a hora de ter dinheiro no meu bolso, de ser independente, pra mim era um valor muito grande. Sim. Então, eu não fui. E aí, eu percebo que eu fui quebrando os laços com o pessoal da galera do colegial, porque eu não estava mais presente lá de corpo. Então, pra mim, foi uma quebra. Depois, eu fiquei sem amigos. E aí, também, teve uma questão de relacionamento. Então, eu comecei num relacionamento muito, naquela época, muito infantil, onde não existia mais o outro. Era eu e você, assim, né? Um só. Um Instagram account. E aí, perdi, tipo, acho que 5 anos da minha vida, os meus amigos eram amigos dele e vice-versa. E a gente se perdeu nisso, e depois eu me mudei, fui pra outro país e chegando lá com essa bagagem. Então, pra mim, no começo foi muito difícil me conectar e fazer amizades lá na Holanda. Você acha que essa fase de quando você foi morar fora foi a fase mais impactante, assim, dessa conexão? Porque revelou, né? Porque eu cheguei lá, não tinha ninguém e eu tinha que começar do zero. E uma coisa é você fazer amigos quando você tem 18 anos, outra coisa quando você tem 25 Totalmente. anos. E aí eu cheguei lá e você começa... E eu me conectei com várias pessoas que não tinham nada a ver comigo. Às vezes eu parava e pensava, eu seria amiga dessa pessoa lá em São Paulo? Acho que não. Você parava pra fazer esse raciocínio? Eu parei pra fazer esse raciocínio. E aí chegou um momento que eu fui fazendo uma... Mas não acho que faz sentido. No começo eu cheguei tentando ser amigo de todo mundo. E aí depois eu percebi que eu tinha grupos que não faziam sentido. E depois fui, separando, selecionando. Sentido. E hoje... E também, assim, né? Respeitando o espaço do outro. Eu lembro que eu tinha várias questões, e isso acontece até hoje, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, eu sempre cito ela em todos os podcasts, a Jaque, que ela é amiga de todo mundo, ela é de Gêmeos, né? Exata. Então ela é amiga de todo mundo. Você conheceu ela? Isso. Sim, e aí, quando eu cheguei, a Jaque era a minha primeira conexão. E às vezes eu via a Jaque saindo pra lá e saía pra cá. E ficava assim, nossa, a Jaque nem me convidou. Então rolava assim... O monopólio do relacionamento. Exatamente. Eu ficava assim, como que... E cara, a gente não... Pra mim foi... Ela olhou pra mim e ela falou, Mariana, não tem como. Eu tenho amigas que não tem nada a ver com você. E a gente não nasceu grudada. Para de ser ciumenta. E aquilo pra mim foi um amadurecimento. Que eu olhei e falei, não, eu também posso ter. E é uma liberdade que eu pensei, eu também posso ter os meus amigos que não tem nada a ver com a Jaque não vai se sentir ofendida com isso. E hoje me incomoda se uma pessoa me fala assim, nossa, você foi ali e nem me chamou. Então foi um amadurecimento, assim, de perceber que... Mas eu acho que é legal você pontuar, porque assim, você foi pra outro lado, foi pra outra cultura, foi morar em outro lugar, teve que ser do zero e a gente precisa dessas conexões, né? Eu acho que tem 2 pontos que eu queria puxar. Uma, que tem muitas pessoas que falam, eu gosto de ser sozinha, eu não gosto de pessoas, eu não sei o quê, também não tem paciência. Mas o ser humano não foi feito pra ser sozinho. Até porque, assim, dentro da minha percepção de mundo, de vida, a nossa maior missão é a gente ser melhor. É o ser humano evoluir dentro da sua própria potência, dentro da sua própria capacidade, ser um ser humano melhor. E você só consegue fazer isso se você tiver o outro, porque é o olhar do outro que afeta as coisas que você precisa resolver. É aquilo que bate em você de uma forma ruim, que você não se sente bem, que é o que você precisa resolver. E quando você tá sozinho, é muito confortável você viver assim, porque ninguém vai falar assim, nossa, Mariana, você tá muito chata. Sabia que você precisa melhorar? Não, porque você tá sozinha, entende? Então, assim, a conexão humana ela é muito importante nesse sentido. Sim. Mas quando você foi, você zerou. É como se fosse, aí eu vou voltar um pouquinho, como se fosse nessa fase da adolescência, que a gente tá nesse momento de se reconhecer ainda, de se entender ainda, tem muito medo desse julgamento, então eu acho que a adolescência é o momento mais latente desse medo de rejeição, desse medo de ser julgado, dentro, né, de algum grupo que você queira pertencer. E eu acho que esse momento, quando você mudou, também foi muito parecido com isso, mas o que você acha que foi essa diferença? Você sentiu esse medo de ser rejeitada? Você teve que... Puta, eu não faria isso, mas eu vou fazer porque eu quero tá junto. Você viveu esses momentos? Sim, eu acho que a única diferença da adolescência é que agora a gente tem um pouquinho mais de crivo pra poder pensar. Mas acho que a gente ainda sente até hoje, né? Que até eu acho que não dá pra ficar livre. Não, inclusive nesse momento que eu entrei numa fase... Vou voltar na sua pergunta. Mas eu entrei numa fase totalmente... Eu fiquei solteira por um tempo e agora começando um relacionamento. A primeira coisa que eu trouxe pra terapeuta foi
e se minhas amigas solteiras não quiserem mais ser mais minhas amigas? Porque eu não vou mais querer ficar saindo o tempo inteiro. Exatamente. Então, eu acho que é um medo que sempre te acompanha. Mas quando eu cheguei lá, tinha um medo de rejeição muito grande, né? Então, eu acho que ser rejeitada pela minha história ou... tinha os medos muito... E acho que das pessoas locais, né? Porque, por exemplo, ter um relacionamento com um holandês ou ter amigos... E eu tava trabalhando no McDonald's, por exemplo. Eu tinha vergonha de falar. Então, assim, não ser aceita porque eu não tinha um trabalho. Você tinha vergonha de falar porque porque a língua deles, Porque eu tinha vergonha de falar assim, nossa, de parecer que eu não tô no mesmo nível intelectual, de não parecer que ou, por exemplo, de eu não falar inglês perfeitamente naquele momento, não falar o holandês. Mas olha como a gente volta na infância, porque muito lá você tinha que dominar, você tinha que saber, você tinha que resolver. Total. Então, anos, séculos depois, você ainda se cobrava do mesmo jeito. Exatamente. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que falar inglês como se eu tivesse nascido aqui. E até hoje, eu acho que até o holandês, eu falo holandês, mas pra mim eu tive que chegar um dia e olhar pro espelho e falar assim, eu falo holandês, e quando a pessoa me perguntar, eu tenho que falar, eu falo, porque eu sempre falo, eu falo um pouco, porque se não for perfeito, eu não vou falar que eu falo. Então, se eu não for numa situação ali que eu tô muito confortável pra falar, eu vou preferir ir pro conhecido, pra falar pro inglês, porque aí eu falo bem, entendeu? Então, acho que a gente tem esse medo de muitas coisas, mas quando eu cheguei, era o medo de rejeição, o medo de não ser boa o suficiente, de estar num ambiente de trabalho novo, então, trabalhar no escritório, não pertencer. Isso eu também passei aqui no Brasil também, né? Saindo de uma... Eu lembro que eu fui trabalhar na Mondelez e eu não sabia entrar com o cartão, não sabia pedir o elevador pra chegar quando o meu primeiro dia de trabalho, eu não sabia pedir o elevador. E aí aquilo já dá um pânico, tipo, já me travou ali. Eu falei, nossa, eu não pertenço a esse lugar. Então, com meus maiores privilégios, mas eu fico pensando em todas as pessoas, de todos os backgrounds, assim, como que a gente realmente tem lugares que a gente nunca viu aquilo, parece que a gente não pertence. Sim, né? Mas você sentiu que nessa virada, quando você chegou lá, esse foi um dos pontos pra você, por exemplo. Foi esse medo de rejeição, mas no sentido de você se cobrar por não achar que tá no mesmo nível. Exatamente. De conhecer pessoas de vários... ali você tá exposto a pessoas de todo mundo, de todas as culturas, de outras coisas. E qual era a idade mesmo, amiga? Eu tinha 25 quando eu cheguei. Então foi isso, foi o medo de não conseguir caber também em alguns lugares, ou de me adaptar pra poder caber, igual você comentou, né? Então, assim, ir pra lugares... Tô cansada hoje à noite, mas ao invés de ficar em casa, eu vou sair pra essa festa, porque eu não posso falar não de novo, que eu não vou pra algum lugar. Porque senão eles não vão querer me chamar mais, e aí eu vou ficar sozinha. Exato, sendo bem vulnerável aqui no podcast. Mas eu queria voltar pra um ponto que você comentou no começo, sobre que a gente, pra ficar melhor, a gente precisa estar com o outro. Mas foi aí, pra mim, o ponto que eu mais fiz o processo também ao contrário. Pra mim, pra eu sair pro outro, pra eu me relacionar com o outro, eu preciso muito me relacionar comigo. Sim. E crescendo numa casa cheia de gente, saindo da casa da minha mãe, indo morar com outra pessoa, sempre morando com alguém, não me deu a oportunidade que eu tive agora de morar sozinha e comecei a internalizar e falar, olha, eu preciso saber lidar comigo, saber lidar com a minha solidão, saber lidar... E só assim você consegue interagir melhor, talvez, com o outro, quando você conseguir respeitar você mesmo. Mas pra isso você precisa silenciar o externo, né? Tipo, você precisa voltar e lidar com a solidão, às vezes. Exato. Eu acho que a gente fala muito de solidão e solitude nesse sentido. E eu acho super importante, realmente. Eu acho que essa também, pra mim, foi uma quebra muito gigante de se entender sozinho, no sentido de, mas... E aí? E agora? E esse final de semana, o que você vai fazer? Porque você sempre se viu com o outro. Então, essa foi uma quebra super importante que eu também identifico e que é essencial para você, o quanto você se entende, o quanto você se conhece, o quanto você se respeita, para aí sim você tá num relacionamento. Não é o fato de, eu quero ficar sozinho porque eu quero ficar sozinha, mas o quanto isso vai te trazer o ponto de você, de fato, se conectar e ter essa... Qual a palavra? Essa... Como eu posso dizer? As rédeas da tua própria personalidade, da tua própria vida. Eu trouxe uma frase aqui que eu tava lendo o livro da Ana Sui, né? Aquele que a gente mira no amor, acerta na solidão, e eu achei isso incrível, que
ela fala que a gente busca o amor como uma forma de evitar a rejeição e a solidão. Mas, na verdade, o amor é exatamente o contrário. É se colocar ao risco, mesmo sabendo que o outro pode não me querer, mesmo sabendo que o outro pode ir embora, mesmo sabendo que, sabe, que a outra pessoa pode não querer ficar comigo, não pode. E você mesmo assim, ainda assim, escolher amar, escolher o amor. Então, eu acho isso bem interessante. Pra mim, trouxe essa visão de tudo bem se o outro for, ou se eu Até escolher porque ficar. o risco é maior se você se submete, né? Se você entra no relacionamento, nesse caso, na verdade, no amoroso ou de amizade também. Tem todo... Dependência emocional de amizade também existe. Eu falei pra você dessa amizade da Jaque, da questão, porque pra mim era isso, né? A minha amiga pode ser amiga de outras pessoas e ainda assim, isso não significa uma rejeição à minha amizade com ela. É isso, entendeu? Então, acho que em todas as vertentes, né? Não só no relacionamento amoroso. Exato, amiga. Eu acho super válido. Eu tô falando e tô raciocinando. Bom, mas a gente considerando, né? Eu quero trazer essa linha do tempo pra gente entender como a gente se via desde esse momento da infância, desse momento da adolescência, pra você que teve essa quebra também de cultura, de outro lugar, do zero. E o quanto a gente vai amadurecendo e entendendo, né? Nesse meio do caminho. Depois de tudo isso que você se reconheceu dentro de todo esse processo, o que você de fato olha para ter essas relações mais significativas de fato? Tipo, o que faz sentido? Faz sentido? Porque assim, se a gente olhar para as nossas fases da vida, quando a gente é muito mais novo, a gente tem muito mais amigos, né? A gente tem mais conhecidos, na verdade, porque a gente vai envelhecendo e entende a diferença real entre as coisas. Mas com essa maturidade, o quanto você buscou relações mais significativas, mais verdadeiras nesse processo? Você conscientizou isso? Você buscou por isso em algum momento? Sim, eu lembro de buscar conscientemente, no fato de eu, nas minhas próprias mentalizações, teve um momento que eu falei, eu queria ter mais amigos profundos, amigos de verdade. Eu sou uma pessoa muito profunda, eu preciso ter conversas... Mas você é profunda e é fria ao mesmo tempo, entendeu? A Thaís, ela pode... confirmar, exatamente. Ela pode confirmar, exato. Porque eu acho que eu gosto do meu tempo sozinha, então eu respeito, eu tenho meus tempos de estar presente, mas... Hoje, eu prefiro ter amizades com conexões com qualidade. E eu acho que não importa se a gente se vê como a gente se vê uma vez ao ano, mas eu sei que eu posso contar com você. E eu acho que a questão de contar com o outro, pra mim, Mariana, é o que faz a conexão ser madura e de eu falar... E eu acho que pra mim também esse é o ponto de morar fora e estar ainda com brasileiros. Meus amigos são brasileiros e são com muito orgulho, porque eu acho que, mesmo conhecendo holandeses, eu não vou ligar pra eles se eu precisar de alguma coisa, sabe? Então, hoje as conexões que eu tenho são nessa questão. E o que traz essa conexão é a gente dividir a vulnerabilidade. Então, é muito difícil você se conectar com amigos. E encontrei pessoas no meio do caminho que são muito positivonas mas não te divide nada, não te divide assim, nossa, realmente passo por isso, porque às vezes a gente só quer escutar isso, né? Eu passo por isso também, né? De ter só o bonito, o lado bonito. Exatamente. E é legal você poder ter uma conexão com alguém onde a pessoa fala, não, eu também passo por isso. E isso pra mim foi quando eu fui me conectando com pessoas a níveis mais significativos e aí eu falo essa pessoa pra minha vida inteira. E aí você precisa cultivar e regar a sua plantinha, não tem como deixar, porque as amizades também vão mudando e vão se reciclando e faz parte. E acho que também deixar aí, né? Então tem amigos que foram, acho que são fases de vida. Que foi parte de uma fase. Exato. E também tem fases que a gente precisa respeitar o outro, né? Então, por exemplo, eu vejo uma amiga minha me liga e fala assim, nossa, me desculpa, a gente não se vê mais há tanto tempo porque agora eu tenho um filho. E você entender aquilo, que você entender que essa amiga que você saía não vai mais sair, você vai ter que ir lá ajudar ela a levar o filho no pediatra. Igual minha amiga ontem falou, nossa, lembra que você levou minha filha no pediatra comigo? Eu falei, era o único momento que eu conseguia falar com você era aquele. Então, bora. Então, acho que a gente vai reciclando e tem pessoas que ficam pra trás, tem pessoas e pessoas novas que você vai se reencontrando. Mas será que essas conexões... Eu super concordo. Eu acho que a gente tem pessoas que são parte de um determinado momento da vida, assim, se encaixava mais naquilo. Mas eu acho também que tem coisas que vão
que vão mudando por si só. Porque eu considero, eu me considero que a gente olha muito para evolução própria no sentido de maturidade, de entendimento da vida e etc. E a gente vai amadurecendo com o tempo. Então, obviamente, as escolhas que a gente fez com 18 anos são diferentes das escolhas que a gente faz hoje. Só que mesmo assim, eu considero que a gente ainda fazia escolhas muito maduras dentro do nosso contexto, exato. Mas a gente vai mudando, né? A gente vai evoluindo, não sei se é exatamente essa palavra, a gente vai fazendo essa mudança e trazendo essa maturidade. E algumas pessoas no meio do caminho, eu vejo que tem pessoas que continuam na mesma página, no mesmo posicionamento. E aí eu acho que a vida por si só, ela vai criando essas separações, porque já não é mais conectado, né? A gente, como mas é que ainda eu vou... bem, né? Eu acho Exato. que faz parte, porque senão se você não estaria aberto pro novo. E eu acho que eu vejo isso muito claro, porque, trazendo de novo um exemplo da Holanda, mas os holandeses, eles têm amigos... Todos eles são conhecidos para ter amigos da infância. Então, todos os amigos deles são da escola primária. E eles crescem, vão para a mesma escola e eles ficam amigos a vida inteira. Então, eu tive um namorado que tinha uns amigos e eles não tinham nada a ver mais com 30 anos de idade. Era cada um num grupo e você via que às vezes se reunia e eles não tinham o que falar. Mas eles eram obrigados a serem os amigos da vida toda. E aí, às vezes, eu olhava pra ele assim, e aí eu entendi, ele falava pra mim, mas você não entende que na minha cultura, nessa idade, as pessoas não fazem mais amigos. Tipo, depois dos 20 e tantos, as pessoas têm o mesmo grupo, e aí vira aquele hábito de se encontrar por... Mas tem uma conexão fria, né? E aí eu achava aquilo tão engraçado. Mas também tem a questão de que talvez, eu não sei se no Brasil isso também aconteceria comigo, que a gente acaba ficando com os grupos, porque pelo fato de eu ser imigrante, a gente busca, tem sempre gente saindo do país, chegando e saindo, então você acaba reciclando muito mais rápido, mas eu percebo a gente é muito mais aberto a fazer novos amigos, a novas conexões. Isso eu acho que é fundamental, porque é assim que você vai... Eu acho, até porque assim, da mesma forma que eu faço essa análise de que às vezes as pessoas elas estagnam, né, no sentido mental, no sentido emocional na vida e não conseguem sair daquele momento, ao mesmo tempo tem pessoas que já passaram por processos que estão na nossa frente, no sentido mental, no sentido emocional, que ajuda muito quando a gente tem essas conexões. Então, eu me considero uma pessoa... Eu não sou a pessoa mais sociável do mundo. Não sou. Não mesmo. Não sou uma pessoa que... De manhã é um humor. Não sou uma pessoa, geralmente, que vai puxar o papo, que vai iniciar ali a conexão, mas eu valorizo muito as conexões que eu tenho na vida. Então, você é o exemplo delas. Você é uma das minhas amizades antigas. A maioria das minhas amizades que eu tenho, assim, que são significativas, são aquelas que realmente eu olhei, assim, e cara, é pra vida, sabe? A gente já tretou, né? Mas eu acho que é a amizade que mais funciona. Não é mesmo? Eu só acho que funciona exatamente por isso, porque a gente não fica naquela superficialidade de, ai, amiga, você só faz coisa legal, você só... Não. Querida, vamos conversar sobre isso? E eu acho que isso é o verdadeiro, essa é a conexão, da gente se permitir ser quem a gente é de fato. Que daí a gente vai entrar nesse outro ponto que eu queria trazer, que é de entrar nessa vulnerabilidade dentro dessas conexões. E eu acho que aquela conexão que você realmente busca, cara, que é a parceria de vida. E isso é o relacionamento amoroso, é o relacionamento de amizade, qualquer tipo de relacionamento, relacionamento familiar, é a pessoa na qual faz sentido pra você que seja essa conexão. Mas o quanto a gente tá disposto a ser vulnerável dentro disso, né? Dentro de uma conexão que a gente tem. Como que você se vê nesse sentido de, cara, não, eu ainda sou a dominante, eu não vou baixar a guarda... Eu só trazer um gancho antes de responder sua pergunta, que eu acho que a questão, eu com o tempo e vivendo relações amorosas, no plural, eu percebi que eu precisava dar atenção às minhas relações pros meus amigos, né? Porque eu acho que, como eu falei pra você, eu tava naquele relacionamento onde meu amigo era os amigos do meu namorado e vice-versa. E depois é quando a gente se vê sozinho, porque aquele relacionamento não existe mais e você se vê assim, e agora? Quem eu sou sozinho? E quem são as pessoas que estão por mim, independente daquele relacionamento? E eu passei por isso 2 vezes. E aí foi quando eu falei, cara, as minhas amigas, eu preciso
dar muita atenção pra elas, mesmo que você esteja num relacionamento amoroso. Os meus amigos têm que assumir um papel, e a Bell Hooks fala muito disso no livro dela, do Tudo Sobre Amor, não sei se você já leu, da amizade entre as mulheres, e quantas vezes research, né, tipo, esqueci a palavra. Que metida! Ai, não achei que fosse viver esse momento. Como é que fala em português mesmo? Fala em português mesmo. Não sei. O que é que você falou? Pesquisa. Aí a pesquisa fala que a gente, como mulher, a gente vive mais porque a gente se reúne e a gente, com amizade, a gente consegue trocar muita dopamina, muito hormônio, tipo, coisas do amor. E isso é uma coisa sobre a amizade feminina, e a gente tem isso muito mais forte do que os homens. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a cultivar e a colocar como prioridade na minha vida. Hoje eu preciso dedicar 1 ou 2 dias da minha semana. Eu lembro que o momento da vida de alguns... Acho que foi ano passado. Não lembro que momento você leu esse livro, mas você mandou uma mensagem e você falando, eu preciso fazer a manutenção das minhas amizades. Eu falei, que louca. Falei, tá vendo? Essa menina, gente. Eu leio o livro, eu mergulho, eu faço manutenção, mas é verdade, porque a gente não falava, se falava faz muito tempo, e eu achava a sua amizade muito importante. Sim. E eu sei que isso sempre continua a mesma coisa, mas às vezes eu queria saber se você tava bem, ou, né? Sim, eu não sou a pessoa que faz essa manutenção, eu sou bem ruim com isso. Então, bota aí na sua agenda. Mas eu sou a pessoa que tá, pelo amor de Deus, 3 horas da manhã, vem aqui me socorrer. Tô indo, entendeu? Com certeza. E a gente mas se socorreu muito. Sou ruim. Mas eu queria te falar sobre isso, porque eu acho que com as mulheres a gente vai conseguir ser mais vulnerável, talvez. Em alguns cenários, né? Talvez eu consiga ser mais vulnerável. No relacionamento amoroso, não. No relacionamento amoroso é como se eu entregasse meu poder pessoal pro outro. Então, se relacionar é uma coisa muito difícil. Eu acho que pra mim é um grande desafio, talvez. Para as mulheres que viram outras mulheres sofrerem, eu acho que é uma história de muita gente, né? Que a gente conhece. Largar o osso, né? Exatamente. Então você fica assim, como é que eu vou entregar o meu poder na mão de um outro homem? Quantos livros de feminismo também já li? Quantas coisas que eu falei assim, não quero mais, eu preciso ser independente, forte e suficiente. E vai para um lado tóxico, né? Porque vai para um extremo muito grande. E eu me encontrei nesse extremo, né? A gente falou sobre isso, foi na minha casa, acho que me encontrei nesse extremo de estar com muitas mulheres fortes ao meu redor lá morando fora, porque você vê as mulheres que terminaram o relacionamento, começaram o relacionamento, foram trabalhar, moram sozinhas, se viram. E a gente assume uma força, bota aquela capa, não deixa ninguém entrar, né? Não deixa ninguém entrar. E eu me percebi assim também, ninguém pode entrar aqui, esse é meu espaço, eu te conto a vulnerabilidade que eu já tô resolvida. Essa aqui é a história da minha mãe comigo. Já tá terapeutizada. Terapeutizada, mas não é a verdadeira vulnerabilidade, né? Que é tipo falar pro outro, nossa, eu me sinto muito mal quando você faz isso, ou eu me sinto insegura, e isso tem sido um grande desafio. Mas eu acho que assim, o extremo em qualquer sentido, ele vai ser ruim. Pra cima ou pra baixo, qualquer sentido, ele vai ser impactante. Então, eu acho que extremo não é a solução nunca. Mas por que você acha que dá o poder pro outro quando você... acho que é um pensamento tóxico mesmo na sua cabeça, né? De você achar que... Você acha que a pessoa vai usar aquilo contra você? Contra você. Ou, por exemplo, ela vai te enxergar fraca. Ela vai te enxergar ela não é toda essa poderosa que ela diz que é. Exatamente. Entendi. E até quando minhas amigas viram pra mim, muitas vezes falam, nossa, e começam a me elogiar, falam assim, nossa, eu te admiro muito. Eu já fico assim, nossa, coitada, sabe, na missa, metade da história. Não sabe aqui que eu tô aqui tomando. Então acho que todo mundo deve passar por isso. Sim, total. E é isso, mas com a amizade você consegue se vulnerabilizar, mas com o outro eu sinto dificuldade, tipo assim, como é que eu vou dizer pra ele que eu também tenho dificuldade, eu tenho que estar perfeita, sabe? Eu tenho que estar... Pra que ele possa... Mas assim, né? Pra que ele possa me amar, né? Então ainda é uma super vulnerabilidade. Eu tenho que estar perfeita pra que o outro possa me reconhecer. Também pra que o outro possa me ver, né? Tem razão. Porque aí você não se molda, mas você não se mostra por inteiro pra ter uma validação dentro daquilo que você queria evitar. Faz sentido, mas é engraçado você ver isso de duas maneiras, né? Com o outro relacionamento amoroso e o relacionamento de amizade, ver nesse sentido. É muito diferente, mas eu acho que o amoroso, no sentido de escolher, tipo, parceiro, né? Quem é a pessoa parceira da nossa vida que a gente tá escolhendo,
eu não vejo a vulnerabilidade como esse poder, na verdade. Eu acho que aí são só visões diferentes. Eu só vejo como não é voto de confiança, mas olha, é mais um pedacinho meu. Só que quando você faz esse processo que a gente falou um pouquinho atrás, desse processo mais solitário, de se acoplar a quem você é de fato, de você ter certeza de quem você é, como você é, com todos os seus pontos, com os pontos ruins, com os pontos bons, você não é mais vulnerabilidade. Tudo bem se o outro souber que eu tenho esses pontos. E tudo bem, tipo, se a outra pessoa não quiser, se a outra pessoa for, eu ainda estarei aqui. Eu acho que esse é um divisor de águas que internamente aconteceu comigo, no sentido de sou eu por inteira, entende? Exato. Tipo, eu não vou me perder pra não perder o outro. Eu não vou perder partes de mim pra não perder o outro. Perfeito. E aí a vulnerabilidade vira uma força, porque quando você divide com o outro, e obviamente a gente tá falando de escolhas, né, que são mais conscientes, são mais... O teu parceiro de vida é uma escolha super importante pra tua vida. Quando você tem esse parceiro de vida que divide isso com você, não é uma vulnerabilidade, você ganha mais um conforto. Perfeito. Porque é um ponto a mais. Porque até então você estava sozinha sofrendo com aquilo e lidando com aquilo. Agora você tem alguém, tipo, calma, vamos aqui junto? A gente faz isso aqui junto? Mas é uma construção, né? É uma construção. Acho que eu super entendo você, mas são vários pontos, não é só dividir algo, mas é pedir uma ajuda. Nossa, pedir uma ajuda pra mim é uma tarefa não é? do dia a dia. Então, é isso, a pessoa... Eu tenho que... Esse compartilhamento que você fala é tão maior da vulnerabilidade, é você realmente tirar a armadura de que você não vai dar conta de tudo, de que você vai precisar do outro e o outro vai no seu trabalho também, né? Confiar no que o outro tá fazendo, naquilo que você delegou, naquilo... São em várias áreas da sua vida que você precisa estar com isso. E que às vezes é o mesmo ponto. É só ele refletido em áreas diferentes. Em áreas diferentes. É a mesma coisa. É a mesma cobrança que a gente se faz. Então, quando você se assume no papel de quem você realmente quando você se entende, eu acho que a primeira coisa é aí, né? Porque a gente estuda várias coisas, principalmente, enfim, a gente sempre estudou muito, falou muito e evoluiu em várias áreas das nossas vidas, só que muitas pessoas estudam também outras coisas, mas pouco sobre si mesma. Então você se conhece muito pouco. E aí, quando você não se conhece, qualquer coisa que você não goste que o outro aponte, vai doer muito. Agora, se você se conhece, é um ponto realmente que é verdade e o outro aponta, ok, eu sei. Exato. Estou trabalhando para ser melhor. Eu sei o que está acontecendo, eu vou ser melhor. Todo dia eu vou melhorando um pouquinho. Mas quando você não tem essa consciência, o que o outro traz é a sua máxima de vida. E aí que as coisas começam é só ladeira abaixo, não tem como. Perfeito. Mas eu acho que a gente chega num ponto também que quando você chega nesse, né, você consegue achar essa pessoa que você consegue ser você de fato por inteiro, com bom, com ruim, com o que precisa ser melhorado, com o que você já é, você consegue ter uma divisão mais verdadeira. E aí vocês, porque assim, o outro também tem os pontos, não é que tipo, só eu vou... Mas a exigência que você pede de você, provavelmente você pede no outro. Eu acho que é isso também, né, de querer uma pessoa perfeita, então eu preciso ser perfeita. E tá aqui o chicotinho, né, e também tá no outro, né. Exato, mas a conexão, ela só vai existir... Eu acho que esse é um dos últimos pontos, assim, pra quando você considera essa conexão verdadeira e pra muito tempo, sabe? O que você acha que uma amizade, tipo, de muitos anos, o que você acha que é a diferença? Sim, eu acho que... Não de muitos anos, né? Acho que tem conexões verdadeiras que também não precisam ter muitos anos. Eu acho que é isso, tirar essa armadura, aceitar que o outro também é da forma dele, você conseguir... eu acho que sem os julgamentos, né? Mas eu acho que, pra mim, quando eu julgo muito o outro, é porque eu me julgo também muito. Então, eu vejo isso bastante, né? Então, a autocobrança que eu tenho pra mim, eu tenho do outro. Então, deixar essa autocobrança ir primeiro dentro de mim me faz com que eu veja você, que não me manda mensagem sempre, e falar, tudo bem, você ainda está aí, porque eu sei que você está aí. E confiar, né? Eu acho que soltar e confiar no outro. E confiar. E entender que as pessoas vão fazer da forma que elas fazem.
E a gente faz da forma como a gente acha que tem que ser feito. Abrir mão, largar. E nunca vai... eu acho que a gente se cobra no sentido de o outro deveria estar fazendo tal coisa, porque é o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Mas você não tá no lugar dele. Você nem é a mesma pessoa, você nem tem a mesma construção de estrutura que a pessoa tem. Então, eu por mais que eu acho que o mais importante é trazer pra consciência. Porque por mais que eu saiba disso, eu me pego fazendo isso de novo. E aí eu mesma tenho que repetir. Calma, você faria assim, a outra pessoa não. E aí que você vai trazendo essa evolução e vai deixando a sua vida muito mais calma. Não no sentido de não ter problema, mas no sentido de você ter a leveza pra lidar com as coisas. Tipo, a conversa que ficou leve. Mas sim, não é trazer a leveza. Mas de novo, acho que volta na infância, né? Então toda vez que eu trago esse tópico, eu faço a terapia que volta, né? Que a gente volta na infância. Por que isso que te machuca hoje, né? Que a gente fala da criança interior. E aí você volta naquela criança interior ferida e tenta resolver dali, porque foi naquele momento que houve uma quebra e aí por isso que você reage da maneira que você reage hoje em dia. Então é isso, voltar nesse ponto, nessa dor e ela volta sempre, cara. Nossa, o adulto tem alguma frase de algum psicanalista, tem até um desenho que mostra isso. O adulto, ele é regido pela criança. É uma criança dentro de um corpo de adulto. Isso, Porque é você ainda na sua construção, na sua estruturação familiar, cultural. É a criança sendo regida. E aí, quanto mais você dá espaço para essa criança lá que ainda não resolveu, porque a criança lá não tem material emocional suficiente para resolver. É por isso que a gente demora tanto tempo para conseguir. Muito. Mas é possível, né? E aí eu trouxe uma frase aqui que eu amo, que pra mim representa hoje esse processo de terapia, de voltar aqui e fala assim, é de um escritor nigeriano, que eu não sei falar o nome dele, mas ele fala assim, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje, que diz que, tipo, o tempo não é linear, então você consegue matar algo lá de trás com algo que você tá fazendo hoje. Então eu acho que isso é muito, muito, muito profundo pra mim, porque eu sempre volto e tem hora que eu falo assim, eu não aguento mais. Eu falo pra minha pessoa, eu não aguento mais voltar na mesma cena, na mesma coisa. Que inferno! Eu sou essa pessoa. Não, ela fala assim, mas é isso. E aí eu fico... Mas aí você não percebe o progresso, né? Então, e aí ela fala assim, olha, quando a gente começou isso, você estava nesse ponto. Você consegue ver o quanto você teve de evolução, né? E nessa questão de vulnerabilidade, nessa questão de se relacionar com as pessoas, que é sempre sobre isso que a gente fala, né, na terapia, é a relação com o outro. Então eu percebo que as pedras que eu vejo jogando hoje estão matando aquelas dores que foram construídas naquele momento, Mas eu acho que é uma visão que ajuda muito a gente pra vida, assim, no dia a dia, do por que eu faço o que eu faço, por que as coisas acontecem comigo, sair desse papel e assumir que a evolução do melhor ser humano que você pode ser é sua, é você que tem que liderar isso. E vai ter que passar, vai ter que resolver, porque se você não resolver aquele ponto lá no começo, qualquer área da sua vida, que hoje a gente tá falando dessas relações humanas, mas qualquer área da sua vida vai ser afetada por essas coisas. E, bom, não vou me alongar nesse, porque senão a gente vai também para outro caminho. Amiga, vamos lá. A gente fala muito dessa conexão com o outro, né? Do ponto de vista daqui para fora. Mas o quanto essa visão sobre você mesmo, essa perseverança em encontrar o seu eu mesmo, te ajuda nessas conexões. Então, o que você acha que afeta de fato? Você tem relações ali melhores por conta da evolução que você faz consigo mesma? O que você consegue perceber desse... Acho que sim, né? Acho que a maturidade traz, como a gente falou aqui, quando você não sabe quem você é, você está em lugares que você não faz sentido, que não fazem sentido, né? Então, pra mim, só te dar um exemplo do trabalho, né? Então, eu trabalhei muito em empresas muito corporativas, porque eu sempre buscava o salário, o título, o que ia me trazer mais benefícios, o que ia me trazer... e chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu entro numa reunião e eu falo assim, nossa, eu odeio essas pessoas de gravata, eu odeio a formalidade, porque eu não sou assim. E aquilo eu me sentia inadequada.
E eu ficava assim, eu buscava dentro de mim, mas qual que é? O que eu vou fazer? E aí eu achava que eu tinha que mudar tudo. Eu achava que eu tinha que... Se adequar. ou se adequar e calar aquela voz dentro de mim, ou eu tinha que mudar tudo. Eu tinha que mudar o curso que eu fiz. Então, assim, era um conflito muito grande, porque parecia... Porque eu não me conhecia. Então, quando eu falei assim, não adianta eu ficar mudando de empresa para empresa, porque... Esse conflito, ele é dentro de mim. Quando eu entendi que eu gosto do que eu faço, mas eu preciso ir para um lugar onde as pessoas são mais informais. Eu preciso ir para um lugar onde eu possa me sentir mais à vontade, falar o que eu quero, ser mais livre, ter uma carga horária mais livre. Então, hoje eu consegui um trabalho onde eu consigo, uma startup. E eu sempre buscava, eu não iria trabalhar numa startup, você foi trabalhar em agência, né? Sim. E eu ficava assim, nossa, Tamiris é louca, eu quero trabalhar na empresa mais top, nomeada, eu vou trabalhar... E eu fico pensando, o que teria sido de mim se eu tivesse ido pra agência, talvez? Porque talvez ali fosse o momento... O meu lugar, mas eu queria caber num lugar que não era meu. Que não era meu porque não é de essência minha, eu gosto de ser de boas, né? Eu não gosto desses rótulos, das coisas. Então, ali eu sofri muito e até eu me conhecer. Aí eu fui me conhecendo e eu percebi que eu não precisava mudar tudo dentro de mim. Não precisava mudar o curso que eu fiz. Eu só precisava mudar ali, entender que eu sou uma coisa. E na hora que eu for pra entrevista, ao invés de eu ficar tentando buscar cargos que só porque pelo dinheiro, eu precisava buscar algo que fazia sentido. Que eu entrasse na entrevista e a pessoa fosse informal, que ela me desse uma flexibilidade, porque era aquilo que tinha ressonância com quem eu sou. E o quanto essa clareza trouxe mais resultados ou não pra sua vida? O como foi quando você tava lutando? Porque é como se você estivesse lutando contra. É como se você fosse indo... a tempestade tá pra lá e você tá indo contra ela. Quando você não sabia. Mas o lugar que eu tô é ruim. As pessoas... não é que eu gosto. Quando você se entendeu. Não, calma. Eu sou tal pessoa. Eu prefiro tal coisa. Como as coisas e os resultados começaram a mudar? Sim, porque aí você tem... Porque antes eu escutava e era... o que as pessoas esperavam de mim, eu acho que muita gente continua fazendo isso, e quando eu escutei um pouco mais do que eu sou e do que eu quero e tentar buscar caminhos que fazem mais ressonância, que tem ressonância comigo, eu entrei nessa empresa que não necessariamente eu ganhei menos, que não necessariamente eu não aprendi, ou era porque era uma empresa menor, pelo contrário, você se destaca, então você chega lá, eu consegui ser eu mesma pela primeira vez, e eu me senti pertencente, foi a primeira palavra que eu falei lá, como que você se sente nos primeiros meses pertencente, e as coisas vão fluindo por si só, né, e aí você vê que o sucesso, e aí você vê que o sucesso não tem nada a ver com as caixinhas que você desenhou na sua cabeça, mas o sucesso ele vem de dentro, assim, de você estar em ressonância com o seu propósito, e eu falei muito isso com meu irmão, que ele fez 18 anos agora. E aí tem toda essa pressão do que eu vou estudar, o que eu vou ser. E ele começa a pesquisar. Bota lá no chat GPT. Mas essa aqui falou que essa profissão vai acabar em 2 anos, porque eu falei, todas as profissões vão acabar em 2 anos. Já fazem 10 anos isso. Porque eu não vou conseguir um emprego. Aí eu olhei pra ele e falei, olha, Luca, você tem que buscar algo que faz sentido pra você dentro do seu coração. Eu sei que é ridículo, mas vai ter que buscar. Porque não importa o que você faça... Soa ridículo. Soa ridículo. Eu queria reforçar isso. Soa clichêzão demais, Sim. mas... E você é um exemplo disso, porque eu vou voltar lá, mas eu falei pra ele, você tem que buscar algo que faça sentido dentro do seu coração, porque quando você estiver fazendo, o sucesso vai vir. Então não adianta você ficar buscando o curso pelo dinheiro que vai ganhar, pelas oportunidades, e não escute o externo, não escute a crise, não escute que o mundo vai acabar. A Fernanda Torres estava falando sobre isso. Falou, que a mãe dela falou. Eu vou ter outro filho, o mundo está para acabar, Fernanda, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E exatamente sobre isso. Então, os empregos estão para acabar desde que o mundo é mundo, e busque algo que faça sentido dentro do seu coração. E você é um exemplo disso. Quando eu fui fazer publicidade também, todo mundo ficou, nossa, a sala inteira ia fazer publicidade. E todo mundo, nossa senhora, não vai fazer publicidade, não tem escolha, essa menina não tem muita, né, opinião, ou algo assim. E todo mundo tava no curso, mas eu consegui fazer algo que fazia assim. Quando eu tava trabalhando, eu trabalhava porque eu gostava, porque fazia sentido pra mim. E até hoje, eu gosto do trabalho que eu faço. Então, e o sucesso vem naturalmente. Porque você se entende, eu acho que não é nem
agora eu sou um ser de luz e não tem nada. Não. Não, tem muita coisa pra resolver, ainda tem muito trabalho. Crise, Mas só o fato da conscientização e da apropriação de quem você de fato é e você sabe disso, as coisas fluem, que eu acho que é isso que eu queria chegar nesse ponto. Mas o quanto você vê isso, o quanto refletiu nas suas relações também. O quanto você conseguiu voltar pra si mesmo, ter essa ideia de, tipo, o que eu quero pro trabalho, pra vida, pra um todo. E o quanto entender sobre você mesmo afetou, de fato, os relacionamentos que você teve. Mesma coisa, né? Acho que começou a fluir quando eu lembro que eu cheguei na Holanda, eu entrei no relacionamento, eu me lembro de pedir, falando, meu Deus, eu queria muito, e colocar como um objetivo, ter amigos aqui verdadeiros. Juro que eu coloquei, Sério? porque eu tava numa fase assim que eu não conseguia me encontrar em lugar nenhum com as pessoas que eu estava ali lidando. E foi quando eu comecei a deixar as pessoas serem o que elas são, escutar verdadeiramente, me preocupar, falar assim, não, essa pessoa não faz sentido, realmente não ficar mandando mensagem, porque se não faz sentido, não faz sentido. Ser verdadeira comigo mesma. Né? Então, hoje, eu vou mandar mensagem para aquela pessoa, eu vou visitar a minha amiga que teve o bebê, eu vou criar conexões que não fossem ali só superficiais, e aí as coisas começaram a fluir, porque as pessoas também começaram a me ver. Porque você entregou aquilo que você estava pedindo. Exatamente. Você foi verdadeira e você recebeu aquilo. Exato. E aí, de repente, cara, hoje eu fico muito feliz. Eu olho e fico muito orgulhosa. Você viu, né? Você tava na minha casa. Eu sou muito orgulhosa porque eu vejo a rede que eu criei de amigos, e eu só não vou embora, que eu acho que o frio às vezes me pega. Eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Que eu deveria estar na Espanha, que é a língua também mais bonita. Mas eu olho os meus amigos em volta e eu falo assim, cara, eu construí isso, eles são a minha família. E então eu não vou abrir mão disso, porque é muito legal poder ter essa conexão, tê-los em volta da minha vida. E você acha que fluiu muito mais a partir desse momento, dessa clareza que você teve sobre você mesmo? Teve a clareza e também, assim, deixar ir, né? Eu acho que eu também deixei eles voarem, né? Eu não quis colocar os meus amigos dentro de um potinho. Monopólio, né? Exato. Então, deixar eles voarem, aceitar como eles são, aceitar e poder fazer trocas, né? Tipo, eu me interessar pela vida do outro, porque eu também queria que elas me interessassem. Acho que é só isso. Você dá aquilo, né? Talvez no começo você tenha que dar esperando em receber só pra sua mente começar a treinar, mas depois você vai começar a dar aquilo que você você receber e vai automático. Sim, as coisas, os caminhos se abrem como tem que ser. Porque é o que eu acredito da vida. Todo ser humano tem direito à prosperidade, à fluidez, que as coisas aconteçam. Exato. A gente tá aqui pra viver isso, pra viver o bom. Tudo que acontece que é ruim são coisas que você precisa atravessar dentro de você mesmo. Então, pelo menos é a forma como eu vejo as coisas. Então, a vida não é cor de rosa e nem vai ser. Mas a forma como você vê e como você precisa atravessar essas coisas e não deixar que elas fiquem com você. Acho que esse é o ponto que ajuda a gente a ir entrando num caminho muito mais, que faz muito mais sentido. Exato. Né? E aí, vamos já puxar um próximo ponto. Sobre a espiritualidade, amiga. Você é ligada à espiritualidade, seja religião, seja conexão, seja o que for. O quanto você acha que a espiritualidade te ajudou a não passar, mas viver um pouco dessa solidão, para entender ali o quanto te ajudou nesse processo também de autodesenvolvimento, do autoconhecimento, para chegar nesse posicionamento com mais leveza que você tem hoje? 100%. Eu acho que tem muito entendimento sobre o que é espiritualidade, mas pra mim é a minha ligação comigo mesma, né? Eu acho que isso também é muito bom, e eu amo ser brasileira por causa disso, porque eu acho que a gente nasce já num lugar onde as pessoas falam sobre a religião, né? Não necessariamente, mas tipo assim, elas falam sobre coisas além, né? Elas falam sobre coisas que a gente não pode ver, né? Então isso é uma herança que a gente tem de várias religiões que se fundiram aqui no nosso país. A gente tem muitas dificuldades e desafios, e isso faz com que a gente tenha fé. E isso é o que nos torna diferente, talvez, de um europeu. E pra mim isso é muito bonito. Eu sou muito grata de ter nascido aqui, porque
é essa fé e é esse sentimento de eu preciso sentar num lugar e fazer uma meditação, uma oração, ou pedir alguma coisa, ou agradecer. E esses sentimentos, esses momentos de voltar pra dentro de mim são os momentos que eu consigo me ligar comigo mesma e aí tomar decisões melhores, aprender, refletir sobre as coisas. E isso também foi um processo, né? Então, acho que talvez quando eu cresci, ele estava mais relacionado ao externo, né? A ir em tal lugar, a ir em tal templo, a ir em tal religião. E com o tempo, eu fui aprendendo que ele estava dentro de mim e fazendo o processo inverso. E aí, hoje, ele faz parte do meu dia a dia. Então, voltar e falar o que está acontecendo, porque eu estou me sentindo assim. Isso, para mim, já é uma espiritualidade. De parar e fazer esse balanço. E nem sempre é bem sucedido. Acho que tem momentos que eu tô muito mais... Uma coisa, outra coisa. Outra coisa. Tem momentos que a espiritualidade tá bombando, que eu falo... E tem momentos que você se sente... E pra mim, quando eu não estou conectada, é quando tem muitas coisas externas acontecendo, né? Então... Você tenta voltar? Você tenta, tipo, calma, eu preciso de uma pausinha aqui pra eu reconectar. Não tô, por exemplo, no Instagram nesse momento. Eu 2 semanas atrás, eu falei, surtei, falei, não quero mais, fechei ali. Mas por que você liga com... a espiritualidade com redes sociais, por exemplo? Porque eu sinto que o momento que eu deveria estar, por exemplo, comendo um alimento com calma, eu sinto que eu vivo tanto no automático, e o automático pra mim, por exemplo, não tenho mais pausa. Eu vou entrando no Instagram pra poder fazer, não sei se você acontece isso com você, e aí eu percebo que eu não tenho pausa o meu dia, né? E aí, não que seja o problema a rede social, é que o problema é que tava naquele momento, pra mim, eu não tava conseguindo balancear. E eu falei, não, eu preciso terminar aqui, preciso fazer isso pra eu poder fazer uma coisa de cada vez. E aí ter tempo pra escutar o meu pensamento. Sim. E eu falo isso pra minha mãe, porque eu chego na casa da minha mãe, tá tudo ligado, a televisão, eu falo, você não consegue escutar o seu pensamento. Aí ela, mas essa é a ideia. Porque não tá bom aqui não tá dentro. Bom. Mas aí é isso, né? Você vive fugindo de você mesmo. Exato. Não tem como. Onde você for, você vai estar. Não adianta. Os problemas que você carregar vão ir com você. Total. Isso cara, isso foi pra mim uma coisa também. Eu mudar de país e perceber que a mesmo rolê que eu passava aqui, eu achei que eu ia resolver ali. Não, ele vem, ele tá dentro de você. E a gente volta pro mesmo ponto em qualquer lugar que eu esteja. Ele tá dentro de você, vai estar dentro de você. Vai, e onde você for, ele vai estar lá, até você resolver. E é isso, é até você resolver. Porque quando você resolve, é aquilo que a gente falou, as coisas fluem. Se abrem. Volta para aquilo que você queria desde o começo e você só precisava... No fim parece ser tão... Nossa, eu só precisava entender isso. Eu só precisava assumir tal coisa. E as coisas acontecem. Porque pra mim são provas que a vida vai passando, né? Ó, prova hoje. Vamos lá, vamos ver se você entendeu mesmo. Não, e é bem... aquela hora que você fala palhaçada, que essa história de novo. De novo. Mas é sobre isso, sabia? Exato. Acho que Freud fala sobre a repetição, né? O que repete tanto, repete, né? pra sua psique realmente conseguir botar um ponto final naquela história, né? Então ela volta. Mas eu acho que pra mim a espiritualidade é exatamente isso. É o meu momento de conexão e até mesmo dentro do processo terapêutico, hoje a gente faz. Então tem a hora que a gente fala e tem a hora que a gente se reconecta. E tem a hora que a gente faz a conexão e você sai de lá realmente muito mais calma. Então todos os dias eu tento fazer a meditação, eu acredito muito sobre o poder da mente também, isso é uma coisa que eu e você somos conectadas a isso também. Muito. E estar com pessoas ao redor que te colocam pra frente, então acho que são em vários níveis a espiritualidade. E escutar, hoje eu tenho aprendido muito a escutar o meu... Vou falar em inglês de novo. O meu gut feeling, né? Tipo, escutar a minha... Intuição. Exatamente. Quando eu acho que uma coisa... acho que a gente deveria escutar mais a nossa intuição. E conexões também. Tem a Maura que eu sigo, né? A Maura de Abanetes que eu sigo, ela fala que grave a percepção que você tem de uma pessoa no primeiro momento que você conhece ela. E você vai ver que isso, por mais que ela se apresente totalmente diferente num outro momento, aquela percepção que você ficou, provavelmente, ela é verdadeira. Ai, sim. Sim, porque olha, é que aí a gente fica brincando de percepção, de mãe de nada, de não sei o quê. Mas geralmente é engraçado, porque eu me percebo, o corpo fala, né? O sentimento, a intuição, ela fala.
E quando eu conheço alguém nesse sentido de no primeiro momento, me deu um frio na barriga quando eu conheci a pessoa. Alguma coisa não tá. Alguma coisa não tá Não encaixando. bateu. Vai dar BO. Em algum momento ali, espera que vai dar o Menina, BO. e o pior é que assim, eu tô, né, se você conheceu o menino que eu tô namorandinho, não consigo lembrar o que eu senti no primeiro momento. Abrindo para o público. Eu fico assim, horas parada. Eu preciso lembrar. Vai pro ar. Ele não fala em português, tá tudo bem. Eu fico assim, o que eu senti naquele momento e não consigo lembrar. Mas calma, não significa que... Eu brincando. acho que nesse sentido, eu acho que a nossa intuição vai muito mais quando vai ser algo ruim do que quando vai ser Total, algo... não. É que eu fiquei com isso Quando na vai cabeça. ser bom, geralmente não... Pelo menos eu nunca me observei. Talvez eu não tenha observado. Mas quando vai ser bom, não tem muito essa percepção. Não, talvez te impacta, tem um impacto maior se for uma coisa negativa, Ruim, né? Eu acho. Pode Eu ser. acho. Mas foi só pra dar uma piada. Bom, ele vai ter que estudar português agora. Só pra ver se o pessoal tá prestando atenção. Bom, Vitor, quanto tempo a gente já teve? 1 hora e 1 minuto. Caramba, cravado. Falando. Meu Deus. Bom, vamos para as conclusões, então. Amiga, foi incrível. Acho que um papo muito legal. Eu gosto de ter papos assim, apesar de eu não ser aquela pessoa muito sociável. Eu valorizo muito as minhas conexões. Comunicadora. Eu sou comunicadora, mas eu não sou... Tá ótimo. Eu não sei. O mundo eu é sou... cheio de contradições. eu descobri que eu sou suíça, porque eu sou na Suíça, não. Eu descobri que eu sou eu que não, e eu me julgando pelo que eu botei a palavra em inglês aqui, descobri que eu sou suíça. Eu nasci no corpo de uma brasileira, mas eu me sinto suíça. Como que a gente vai chamar isso? Trans-suíça. Não sei como é que chama. Mas eu valorizo muito as conexões que eu tenho. Mas eu sou aberta também a ter conexões novas. Mas é isso. Acho que se a gente voltar pro tema central, estar aberta a novas conexões é muito importante. Estar de acordo com quem você é muito importante para que você tenha realmente uma seleção melhor de quem está do teu lado. E nem sempre é aquilo que você falou no começo. Cada amizade é um formato, entende? Não dá pra esperar a mesma coisa de todos. Sim. Então, a troca que a gente tem é diferente da troca que a gente tem com outro amigo e etc. Então, e tá tudo bem, mas desde que todas essas sejam conexões mútuas no sentido nutritivo, né? Que a gente não se apegue a ter conhecidos, que a gente não se apegue a ter vários amigos, em aspas, só pela quantidade ou só por... E não é nem clichê, é por energia mesmo. A nossa energia é finita no dia, né? Pelo menos no dia ela é finita. Sim. Até recarregar e ir pro próximo dia, mas que a gente se nutra dessas conexões que realmente façam sentido pra nossa vida. Então, qual é o próximo passo? Quanto mais clareza a gente tem do que a gente quer e de quem a gente é, mais essa cadeia que fica, né, em volta desse ecossistema que a gente cria é importante. Então não dá pra deixar qualquer energia ou qualquer pessoa ser parte ali do seu dia a dia se aquilo não te nutre de uma forma boa. E não só receber, mas também ter essa troca. E eu acho que o mais importante pra mim desse tema é isso. O que é pra você? Foram muitas coisas que a gente falou, muito legal estar aqui, acho que flui naturalmente, né? Falar de você mesmo, da vida Exato, eu acho que só da gente estar aqui, uma amizade tão grande, pra mim já é um grande exemplo, né? Faz o que? 12 anos, 13 anos que a gente calculou, né? 13 e morando longe e tendo escolhido caminhos diferentes de vida que a gente tem. Nós somos pessoas muito diferentes, mesmo... muito diferentes e muito parecidas. Muito parecidas, mas compartilhando. E eu acho que pra mim é sobre isso. Você encontrar pessoas com que você possa ter esse tipo de vivência. Como que eu posso dizer? Uma bênção ter pessoas assim na sua vida. Então cultive isso. Eu acho que é a questão. Só o tempo pode dizer, pode achar a sua autenticidade. Só com o tempo você vai conseguir alcançar uma autenticidade, mas precisa busca, né? Buscar o autoconhecimento para chegar lá. E eu acho que é sobre isso. Você estar aqui hoje, nossa amizade, mostra o quanto as conexões são importantes, verdadeiras para nosso crescimento pessoal como pessoa.
e como sociedade e tudo mais. E é isso. Sim. Independente do lugar do mundo onde você esteja, Independente. o ser humano sempre vai ter a mesma trilha. Exatamente. Ainda vivemos e somos os mesmos como os Sim. nossos pais. Sim, exatamente. A Lúcia Helena Galvão que fala sobre que o ser humano criou máquinas, tecnologia e evoluiu, mas o próprio ser humano não evoluiu um passo que seja nessa transformação de fato que a gente veio, né? Que, mais uma vez, no meu ponto de vista, é para isso que a gente tá aqui. Mas eu acho que a gente vem evoluindo. Estamos aí. A humanidade? É. Eu acho que talvez esteja melhor, né? Mas cada sim. caso é um caso. Sim, não. Existe. A gente, talvez com tanta negatividade que a gente escuta ao redor de notícias, Sim. é importante ver que. Não sei, se você olhar o tempo dos seus pais ou dos seus avós, eu tenho a esperança de que somos pessoas melhores em algum nível, em algum quesito. Exatamente. Estamos aqui falando sobre isso, falando sobre evolução, sobre quando que seus pais, avós fizeram isso. Acho que não sei. Mas eu não sei necessariamente se isso tem. A gente vai Volta de novo. Se tem a ver com mais evolução ou menos evolução. Porque a gente também busca sabedoria, por exemplo, com os avós. Claro, mas tem a ancestralidade, né? Que é rica, mas mesmo assim, talvez hoje a gente tenha mais recursos, ferramentas, abertura do mundo, das pessoas, de escutar, de buscar. Sim. Então, acho que... Mas que tem muita gente que trava também pelo excesso. De tanta coisa, não saber, o que eu faço? Pra onde olho? Mas adorei o papo, e é sobre isso, e também falamos sobre conexões, mas também falamos sobre a solidão e estar com você mesma, é muito importante. Eu acho que isso me trouxe o centramento pra me conectar com o outro, né? É bem clichê também, mas muito necessário. A vida é um clichêzão da porra. Mas é isso. Amiga, muito obrigada por ter participado. E espero que a gente faça mais. Adorei. Manda esse setup aqui lá pra minha casa, que a gente faz online. Sim. Bom, gente, espero que vocês também tenham gostado. Para novos temas, outros papos, podem mandar, curtir, compartilhar e até o próximo episódio. Muito obrigada.